os fazendeiros, né? Enfim, e os intelectuais. Então, esse movimento foi que, de uma certa forma, né, acelerou o processo da derrubada do império, né, da monarquia e a ascensão da república, né. Bom, primeiramente, assim, a história do Brasil divide, assim, de uma forma bem simplista, né, em três períodos. Você tem o período do Brasil colônia, aliás, quatro, né. O primeiro período, eu não gostei, assim, o primeiro é bem curtinho, tal, né, que vai do descobrimento do Brasil até a chegada, a colonização, o início da colonização, né, que é a primeira vila aqui de São Paulo, que é a vila de São Vicente, que foi fundada em 1532, 1530, 1532, o Martim Afonso de Souza, né. Depois nós temos aí de 1532 a 1822, é o Brasil chamado, o Brasil Brasil Colônia. De 1800 a 1889, né, que é o tema que nós vamos entrar agora, a partir de 89, você tem o Brasil Império, e de 89, 1889 até hoje, o Brasil é República. Então, é basicamente esses três pontos aí, né? Claro que aí você vai ter que trabalhar vários aspectos dentro de cada período, né? Mas é basicamente esses três pontos, né, que divide a história do Brasil. Ou seja, você tem lá o Brasil pré-colonial, que vai até 32, do descobrimento a 32, que é o chamado pré-colonial, o momento que o Brasil não foi ocupado pelos os portugueses. A partir de 32, você tem aí o Brasil colônia, né, que aí já tem uma ocupação efetiva, tal, né, na colônia. E de 1532 a 1122, aí já a colonização já está estabelecida no Brasil, né? E aí você vê agora o Império e depois a República. Então, basicamente, esses aí os três pontos da história do Brasil, que é preciso a gente entender, né? Então, você viu vários golpes, esses golpes, né, para a gente começar a aula. Na verdade, estou fazendo aqui a introdução da aula ainda. O primeiro golpe do Brasil, em 1922, com a proclamação da República. De uma certa forma, foi um golpe, né? O Brasil era uma colônia de Portugal, e no dia 7 de setembro de 1822, o Brasil, o Império do Dom Pedro I, né? Ele, enfim, naquele ato heróico, né? Aqui em São Paulo, no Riacho do Ipiranga, segundo a história oficial, né? A história contada por eles, ele, enfim, estava em um cavalo branco, que a gente sabe que não era cavalo, e aí ele vai proclamar a independência do Brasil, em 7 de setembro de 1922. Então, você tem o primeiro golpe militar, o primeiro golpe brasileiro. A partir do momento que o Brasil se separa de Portugal, nós vamos ter agora a necessidade de criar uma nova Constituição, porque uma das características dos Estados modernos, dos Estados absolutistas, ou seja, um Estado-nação, ele precisa ter algumas características importantes. E as principais são um exército permanente, um território, uma Constituição, enfim, uma padronização de pesos e medidas, etc. Bom, então, nesse processo, o Brasil precisou fazer a sua primeira Constituição, que ela foi aprovada, né, em 1824, fevereiro de 1824, primeira Constituição. Ela é a primeira Constituição imperial, primeira Constituição do Brasil, e aí, por conta do golpe da República, ou seja, da República, né, republicana, em 1889, foi necessário também criar uma nova Constituição, fazer uma nova Constituição. Então, teve o golpe em 1889, em 1894, né, foi, 1891, né, foi aprovada também uma outra Constituição. Essa aí já é a segunda Constituição do Brasil e a primeira Constituição republicana.
Deixa bem claro isso, né? Você vai ter outro golpe agora em 1930, né? Que é onde vai derrubar a Primeira República, né? 1930 com a ascensão do Getúlio Vargas no poder. Em 1934, né? É aprovado uma outra Constituição, ou seja, a terceira Constituição brasileira e a segunda Constituição da República. Daqui para frente agora, ou seja, as constituições todas elas são republicanas. Vai ter outra Constituição com a queda de Getúlio Vargas, ele vai cair em 45, e em 46 você tem uma nova Constituição. Uma outra Constituição vai ser aprovada, né, por conta da ditadura militar. 67, 68, né, vai ter uma série de leis e tal, de atos institucionais, né, que na verdade vai ser uma nova Constituição, esses atos institucionais. Então tem um golpe de 64, golpe militar, 64, e aí, em 67, 68, você tem uma série de atos institucionais que vai caracterizar uma nova Constituição. Ok? A ditadura militar termina em 1985. São 21 anos de ditadura militar. 1985, né? É o último ano de um presidente militar. Então, a gente, embora você tenha 84, tal, já tem 79, tem abertura militar, tem abertura, né, política no Brasil, mas só vai efetivar mesmo, né? A maioria dos historiadores vão chegar a um consenso de fato mesmo, que foi em 1985 que terminou a ditadura militar, ok? Embora você tenha outras precedentes tal, né, que já é abertura política tal, né, enfim, mas é em 1985 que realmente vai acabar a ditadura militar. E aí, em 88, por conta da ditadura militar, se tinha uma Constituição autoritária, em 88 é necessário também você aprovar uma nova Constituição, que é essa Constituição que está em vigor. E aí, o último golpe que nós tivemos, né, foi o golpe de 2016. Agora, com a presidente Dilma, né, foi feito um golpe, né, e está ameaçando um outro golpe agora entre 2022, final de 22 e começo de 23. Agora, o presidente Bolsonaro, né, já está deixando bem claro aí na mídia, tal, né, nos jornais, que só quem vai tirar ele do poder é Deus. Então, assim, está caracterizada aí, né, de uma certa forma, uma ameaça de golpe entre 22, no final de 22 e final de 23. Então, assim, o Brasil tem uma sucessão de golpes, tem várias constituições. Ou seja, essas constituições aprovadas assim, no Brasil, são, se não me engano, 6 constituições, 5 ou 6 constituições, né? Isso mostra que o país é um país que não tem estabilidade, um país estável politicamente. Se você for analisar a Inglaterra, a Constituição da Inglaterra é de 1215, chamada a Carta Magna, ou a Magna Carta, né? Os Estados Unidos, a Constituição deles é do na Guerra de Secessão, né? Eles aprovaram a Constituição, e essa Constituição é a única até hoje. Se vocês for analisar, esses países não teve tantos golpes, né? Os Estados Unidos, praticamente não existe o golpe nos Estados Unidos, né? Na Inglaterra, a revolução que teve na Inglaterra foi no século XVII, você teve a Revolução Gloriosa e a Revolução Puritana, né? Então, você teve uma sucessão de golpes no Brasil e se criou estabilidade política, uma estabilidade econômica, né? E mostra porque o Brasil é esse país, um país gigante, um país que tem de tudo, né? Que tem, enfim, reserva de petróleo, você tem minério de ferro, você tem uma área para você, que pode ser usada na agricultura, tal, que está sendo usada na agricultura, no agronegócio, ou seja, é um país que tem tudo, assim, ele pode praticamente se isolar, só não pode se isolar por causa que hoje nós estamos na globalização, tal, né? Nós temos todo hoje uma dependência de tecnologia, então esse é o motivo que o Brasil, mas o Brasil ele tem tudo, entendeu? Ele tem de tudo, diferente de outros países. Se você olhar o Japão, por exemplo, né, que é uma potência econômica, o Japão não tem recursos naturais como tem o Brasil, o Japão importa tudo, né? Petróleo, tal, importa praticamente tudo, né? E é uma potência econômica. O Brasil tem tudo e simplesmente é um país, né, ainda é uma colônia, entendeu? É um país que fica submisso às grandes potências. E olha que o Brasil não é pequeno. O Brasil é uma das maiores, eu diria, territorialmente, é uma potência territorial, é uma potência econômica, né? Está entre aí as 10. O Brasil, assim, desde quando o Brasil é Brasil, desde do Império,
O Brasil sempre teve entre as 10, 12 maiores economias do mundo. Entendeu? Hoje o Brasil está na 14ª economia, né? Que não é qualquer coisa, né? Se você for olhar aí, tem mais de 200 países no mundo, né? O Brasil ser a 14ª economia, não é qualquer coisa. Você vê que é um povo sofrido e tal, né? Enfim, essa é a parte crítica que eu queria fazer com vocês. E agora nós vamos entrar agora de fato, agora na aula, depois dessa pequena introdução, né? Nós vamos agora entrar de fato na aula, ok? Ou seja, uma outra introdução aqui sobre a nossa aula, né? Que é o significado, né? Que é o momento, ou seja, a República é o momento inaugural, ou seja, o golpe de 15 de novembro de 1889, ele é o momento inaugural da história republicana no Brasil, e que a história republicana, principalmente não a história republicana em si, mas a Primeira República, ela está sendo dividida em dois momentos, ou seja, a República da Espada, né? Que é o momento que teve ali dois presidentes militares, né? O presidente Marechal Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. Esses dois presidentes, né, ou seja, eram militares, Marechal, tal, os dois eram militares, tal, né, e estava brigando no poder, porque a Constituição, assim, eles foram eleitos de forma indireta, né, ou seja, a população não votou, quem votou foi o parlamento, elegeu o presidente, né, o presidente da República, e aí é o seguinte, eles cometeram um grande erro, que você votava para presidente da República e também votava para o vice-presidente. E aí foi eleito o presidente de uma ideologia, né? E o vice-presidente de outra ideologia. E aí ficou essa briga entre eles dois, né? Ou seja, não tiveram acordo lá dentro no governo. Então, nós tivemos aí esse primeiro momento, ou seja, da República da Espada, né? Que vai de 1889 a 1894. Aí você tem aí, a partir de 94 a 1930, você tem a República das Oligarquias. O que é oligarquia? São famílias, enfim, um grupo um pequeno grupo, né, que governa um país, tal. E ou seja, é chamada oligarquia, né? Ou seja, que era representante das elites de café do estado de São Paulo e também das elites de leite do estado de Minas Gerais. Então, durante de 1894 até 1930, o Brasil foi governado por essas duas elites, entendeu? Ora era São Paulo, ora era Minas Gerais, ok? Pessoal, até aí alguma dúvida? Tranquilo? Queria que vocês falassem também, viu? Pode falar. Beleza. Bom, os antecedentes do golpe, né? Do golpe de 1889. Bom, você tem aí, ou seja, as ideias republicanas, né? Ou seja, as ideias republicanas no Brasil, as ideias da República, ela não era nova, né? Era ideia que já estava que assim, já tinha movimento republicano no Brasil desde 1835. Então você tem a cabanagem, né? 1835, que foi uma guerra, uma revolta no estado do Pará, uma guerra, né? E os caras queriam aprovar lá uma república. Depois você tem a Farrapilha, né, que é a Guerra dos Farrapos, né, que aconteceu no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, que vai de 1835 a 1845. Eu sei, e o interessante é que a monarquia conseguiu reprimir todos esses movimentos, né, principalmente graças aos recursos obtidos nas exportações de café. O café, ele era a principal produto de exportação do Brasil nesse período, tanto no período do Império, né, quanto no período da Nova República. A partir de Getúlio Vargas, 1930 tal, né, que o Brasil começou a investir em outras áreas, né, na indústria de base e tal, né, foi criada outras indústrias, a indústria de transformação do minério de ferro, ou melhor, do minério de ferro tal, em ferro tal, né, você teve a indústria de transformação, chamada indústria de base, né, você tem aí a Vale, né, chamada a antiga Vale do Rio Doce, que hoje é a Vale, você tem a CSN, enfim, você tem várias indústrias que foi implantada. E também chegou no Brasil também, ainda nesse momento, né, o interesse da Ford, né, de entrar no Brasil, né. Inclusive, o Henry Ford, né, o fundador da Ford, ele tinha uma plantação, enfim, de seringueira, né, porque naquela época você usava muita seringueira tal para poder, como borracha, né, nos automóveis. Depois que veio o petróleo tal, né, que desenvolveu a borracha de petróleo, aí a seringueira entrou em decadência. Mas o Henry Ford, ele investiu pesado na região do Amazonas, tal, né,
criou cidades lá, tal, né, para poder plantar o seringueiro e tal, né, que era usado na indústria da Ford nos Estados Unidos. Bom, então é isso. O próximo ponto, né? Bom, durante o reinado, né, o segundo reinado, de 1840 a 1889, quem está no segundo, quem vai, o governo do segundo reinado é o imperador Dom Pedro I, Dom Pedro II, desculpa, Dom Pedro II. E o Dom Pedro II, né, ou seja, nesse período de 49 anos, ele partidos nesse período, ou seja, se chama bipartidarismo, né? Que é o liberal e o Partido Conservador. A gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? Ou seja, controlava o poder, enfim, esse partido controlava o poder da elite, ambos eram da elite, né? Lembrando que nessa época a questão do direito e da cidadania, né, era uma coisa muito vaga, porque você tinha uma massa de escravos no Brasil, os escravos não tinham cidadania, os escravos não tinham direitos. Entendeu? Então, se existia privilégio, né, para as classes médias, para os profissionais liberais, tal, né, e também para para a elite agrária da época, né. Mas não existia direitos. É tanto que, se você for analisar, né, no Brasil, né, os hospitais mais famosos no Brasil hoje, os melhores hospitais, né, todos eles são de estrangeiro, né. Então, assim, você tem o Einstein, né, que é da fundação, que é dos israelitas, né. Você tem lá o Ciro de Ciro, você tem o Oswaldo Cruz, são os maiores hospitais do Brasil, né? Que são dos alemães. Mas você não tinha um hospital, assim, a universidade, né? A primeira universidade brasileira é de 1923. Se você for analisar os Estados Unidos, desde o século XVII, né? A partir do século XVII, você começa a ser construída universidade, né? Nos Estados Unidos. Por exemplo, a primeira universidade do período de 1500. Não, 1550, né? Você tem o Haiti, né? Que você tem as primeiras universidades no começo do século XIX, e enquanto no Brasil a primeira universidade, que foi a Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? A UFRJ hoje, que era uma faculdade, e aí transformou em universidade porque da Bélgica vinha visitar o Brasil, ele só visitava país que tinha uma universidade que ia oferecer para ele um título de honoris causa. E aí fizeram uma gambiarra, tal, transformaram a faculdade do Rio de Janeiro em uma universidade. Foi feita uma gambiarra para atender os interesses da Bélgica. Então, essa questão de direito à saúde, direito à educação, sabe, cidadania, tal, não existia praticamente isso aí no primeiro, no segundo reinado, tanto no Império, né, tanto no primeiro e segundo Império, e também e também na Nova República, ou melhor, na Primeira República, até 1930, né? Isso só vai se efetivar a partir da Nova República, ou seja, pós-ditadura militar, a partir de 1988, com a nova Constituição, né? Que aí alguns direitos, ou seja, que já está sendo tirado hoje, né? Está tendo uma discussão no Congresso Nacional para poder acabar, para poder cobrar das universidades públicas, cobrar dos alunos, né, as mensalidades nas universidades públicas. Isso é muito ruim, né? Porque para a elite é muito bom, porque a elite hoje ela se sente hoje, como é que eu vou dizer aqui para vocês assim? Ela se sente hoje a elite brasileira, né? Quando seus filhos estão na universidade, ela se sente às vezes incomodada, né? Porque, ou seja, você tem lá a maior massa da população, os trabalhadores e tal, né? Enfim, os menos favorecidos, tem que pagar a universidade, enquanto que a elite estuda de graça, né? Porque eles estudam em escolas particulares, no ensino, na educação básica, e quando vai para a universidade, como a universidade pública é a melhor, então automaticamente eles entram na universidade porque eles estão, de uma certa forma, melhor preparados, né? Então, para eles vai ser muito cômodo, né? Então, assim, por que ela é ruim? Porque quando eles vão conceder bolsa, né, para os estudantes menos favorecidos, mas fica ruim, né? Porque se você está lá, não, ele fala assim, você está aqui porque você tem bolsa, né? Eu estou pagando. Então, assim, fica um clima agora, ou seja, ficava um clima assim meio que constrangedor para a elite, né? Porque eles estavam estudando em universidade pública, tal, né? Sendo que eles poderiam pagar, e para as classes favorecidas, né? Que realmente, de fato, né? Precisa da universidade pública,
fica chato porque agora tem agora uma bolsa, entendeu? Considera uma bolsa. Então, assim, o ideal é a gente melhorar a educação pública, o ideal é a gente manter a universidade pública gratuita, né? Como é na França, como é enfim, nos países europeus, né? Os Estados Unidos não, os Estados Unidos é tudo pago, né? É particular. Mas eles têm um projeto lá de fundações. Então, os alunos das universidades públicas, universidade particular dos Estados Unidos, né? Eles investem também na universidade. Então, eles dão bolsa, tal, né? O Bill Gates é um dos caras que mais investe, né, nessa área, né? Ele, enfim, tanto na educação como na saúde, né? Então, bom, é isso. É só mesmo um paralelo aqui para a gente falar um pouquinho sobre cidadania, né? Que ainda está muito distante da gente. Bom, agora nós vamos ver aqui o seguinte, né? O Manifesto Republicano. Foi um documento, né, que foi assinado, né, enfim, em 1870, né? E esse manifesto, né, ele diz o seguinte, olha, o que diz assim, né? Ou seja, com o objetivo de ampliar os seus espaços na política, um grupo formado por fazendeiros do Oeste Paulista, por profissionais liberais, que são os profissionais que são advogado, médico, né, professores, engenheiros, jornalista, lançou em 1870 o Manifesto Republicano, que defendia o federalismo e a república. Bom, o que é o federalismo, né? Até então, o Brasil, ou seja, o Estado brasileiro, na época do Império, ele era um Estado centralizado. Então, você tinha lá as províncias, que eram, depois virou estados, as províncias, e você tinha o Rio de Janeiro, que era a capital do Império, né? E, assim, tudo era centralizado no Rio de Janeiro. Como é hoje, né? Hoje tudo é centralizado em Brasília, né? Então, assim, qual que é a ideia do federalismo, né? Ou seja, que você cria unidades federativas com autonomia, com uma certa autonomia. Até soberania, né? Teria até alguma soberania, né? Mas basicamente a autonomia, eles é autônoma, essas federações, né? Cada estado tinha a sua autonomia. Com ou seja, isso aí na República, né? No Império, você não tinha tipo de autonomia. Por exemplo, um Estado não podia contrair empréstimo de outro país, por exemplo, né? Na época do Império, o empréstimo, né? Ele era feito pelo imperador. Então, Pernambuco precisava de um dinheiro, tal, de fazer uma construção, de uma obra, tal, né? Tinha que falar com o imperador, a União ia lá e fazia o empréstimo. Com o federalismo, né? A federação, a unidade federativa, essa autonomia ela vai para os estados, entendeu? Então, assim, vai ser bom para a elite que domina o poder. Então, agora eles podem tomar dinheiro emprestado, tal, né? Pode fazer o que eles bem quiser, né? Pode tirar direitos, enfim. Eles podem fazer o que eles bem pensar, porque agora eles têm uma certa autonomia dentro da federação. Então, assim, a República, de uma certa forma, ela favoreceu a elite agrária da época. Pessoal, alguma dúvida aí? Se tiver alguma dúvida, pode me chamar, tá bom? Pode interromper. Bom, aqui agora o que diz o Manifesto Republicano, né? Diz o seguinte, olha, somos da América e queremos ser americanos. Ou seja, né, somos favoráveis que o Brasil adote a República, assim como os demais países da América. Bom, naquele momento, 1870, todos os países aqui da América já tinham conquistado a sua independência, né? Praticamente todos os países da América tinham conquistado a sua independência, né? Começa os dois, que é o Simão Bolívar, né? Que vai... o Simão Bolívar e o Martins, esqueci o nome do outro, viu? Esqueci, é Martins alguma coisa, eu acabei esquecendo, viu? Esses dois intelectuais, eles vão... de uma certa, o que eles vão fazer? Eles vão proclamar a independência de toda a América do Sul. Os Estados Unidos já tinham conquistado a sua independência, né? Já no finalzinho do século, no século XVIII, 1776. O Haiti conquista a sua independência da França, né? No começo do século XIX, e assim por diante, né? Então, o Brasil era ainda uma monarquia. E é um país da América que era uma monarquia, entendeu? Você tinha colônia que fazia parte que, sabe, como a Espanha, que era uma monarquia e detinha toda essa região aqui, toda a América do Sul, né?
fora a América Espanhola. Você tinha o Haiti, que pertencia à França, mas a França também já não era mais uma monarquia, já era uma república, né? Porque com a Revolução Francesa, tal, você tinha o Napoleão, já era uma república. E, enfim, ou seja, todos os países da América Central, da América do Sul, já eram república, enquanto o Brasil ainda era uma monarquia, ok? Então, ou seja, é isso que dizia o Partido Republicano. Ou seja, quando ele está dizendo, nós somos da América e queremos ser americano, por quê? Porque os outros países da América era república, né? Então, o Brasil queria seguir o exemplo dos outros países, né? Esse manifesto inspirou o surgimento de diversos jornais, clubes, o Partido Republicano, né? Não existia os partidos republicanos. Por que chamamos Partido Republicano no plural? Porque cada estado tinha o seu partido republicano. Tinha um estado, olha, por exemplo, o PRP, que é o Partido Republicano Paulista. Você tinha na Bahia um outro partido republicano, que é o Partido Republicano Baiano. Você tinha o Partido Republicano do Paraná, o Partido Republicano do Rio Grande do Sul. Você tinha vários estados, você tinha um partido diferente. Não existia unidade como é hoje, sabe? Você tem hoje o MDB, você tem o PSDB, que é um partido nacional, você tem hoje o PT, que é o Partido Nacional, enfim. Naquela época não era assim. Naquela época, cada estado tinha um partido que eles defendia basicamente a república, entendeu? Em alguns estados, eles defendiam a república e também defendia a abolição da escravatura. Mas assim, mas você tinha uma elite ainda conservadora ainda que defendia também a permanência da escravidão no Brasil. Dúvidas? O movimento republicano era dividido em 3 grupos. Olha só, esse movimento republicano, estamos falando aqui no momento ainda pré-república. Ele é dividido em 3 grupos. O primeiro grupo, liderado pelo jornalista Quintino Bocaiúva, aqui de São Paulo, né, que propunha a chegada do poder via eleitoral. Ele era mais, como é que eu vou dizer aqui? Ele era mais tranquilo, né? Então ele não queria dar um golpe, não queria fazer uma ruptura violenta, né? Então ele pensava eleger deputados do Partido Republicano e, a partir desses deputados, aprovar leis no Congresso Nacional para acabar com o regime e colocar em ascensão, né, o regime republicano. Ou seja, ele defendia o quê? Meio de eleições, né, de um grande número de deputados, republicanos, etc. O segundo grupo era liderado pelo advogado Antônio da Silva Jardins, também de São Paulo, né, que defendia a passagem para a República por meio de um movimento popular. Aí já estamos falando aqui já de um movimento popular, um movimento violento, entendeu? Uma ruptura violenta para poder derrubar o imperador. E o terceiro grupo formado em torno de um major, né, do major Benjamin Constant, que era importante líder militar. Esse major, o Benjamin Constant, ele era a liderança da mocidade militar. Ele era jovem na época, tal, né? Então você tinha lá um movimento chamado Mocidade Militar, que era liderado por esse major, que é o Benjamin Constant, entendeu? Então ele saiu e foi ou seja, e foi esse terceiro grupo basicamente, né, que venceu, que proclamou a República no Brasil em 1889, 15 de novembro. Tudo bem? Então, são esses 3 grupos que dominam aí, que estavam aí fazendo a discussão sobre a República no Brasil. Bom, processo que acelerou a queda do Império, ou seja, a queda do imperador. Durante o processo que conduziu a República no Brasil, 2 questões envolvendo a Igreja, o Exército, contribuíram para acelerar a queda do Império. Entendeu? Você tem a questão religiosa, você tem a questão religiosa e a questão militar. Bom, a Constituição de 1824, quando ela foi celebrada em 1824, né, aprovada em 1824, ela dizia o seguinte, olha, o imperador, porque assim, né, o Papa, ele é líder dos católicos, né? Então, assim, então ele tem a orientação, que é chamada as bulas, né, bulas papais. Então, o que é o seguinte, a Constituição de 1824, ela permitia, assim, ela dava o direito do imperador aprovar ou não as bulas papais, entendeu? A bula papais, não, a bula do Papa, né? Então, assim, e aí nós temos aí algumas, que seria o quê? Seria o beneplácito, né, que era o direito do imperador, que tinha de aprovar
ou não as bulas, né, do Papa, né, em terra brasileira. Então, o Brasil tinha o direito de aprovar nossas bulas, essas orientações. Dependendo da orientação, né, o imperador não aprovava, se não fosse de interesse dele. Mas assim, mas é interesse da igreja, né? A igreja, você sabe que a igreja tem um poder muito forte, né? E o outro ponto é o padroado, né? Que era o direito do imperador, que era o direito que o imperador tinha de nomear os bispos, ou seja, os bispos brasileiros eram nomeados pelo imperador e também era pago pelo imperador. Então, dentro dos religiosos, da alta cúpula religiosa, né? Era escolhido ali alguns indivíduos, né? Dentro da própria igreja para poder ser os bispos, né, do Brasil. E eles tinham um salário, né? Então eles eram pagos pelo Estado. Hoje não é mais assim, né? Hoje a gente sabe que os líderes religiosos hoje não são pagos pelo Estado. Bom, aqui está. Em 1864, o Papa Pio IX proibiu aos católicos que fizessem parte da maçonaria. Dom Pedro II, porém, não deu o seu beneplácito à bula papal, ou seja, ele não aprovou, pois ele tinha relações estreitas com a maçonaria. Ok? Já o bispo de Olinda, entendeu? Dom Vital de Oliveira, e o bispo de Belém do Pará, Dom Antônio Macedo da Costa, optaram para obedecer ao Papa e exigir o quê? As irmandades religiosas expulsassem seus membros maçons da igreja, né? E aí se criou um grande tumulto dentro isso é religiosa, isso é em 64. Nós estamos falando aqui em 89, que é a proclamação da República. O que o Dom Pedro fez? Foi lá e abriu um processo e condenou esses padres a 4 anos de prisão, esses bispos a 4 anos de prisão. Depois fez um acordo com o Papa e tal, né? Mas ele já tinha 1 ano de prisão já e depois foi liberado, né? O Papa entrou em acordo com ele e tal, liberou ele depois de 1 ano. Só que já tinha passado 1 ano na cadeia, né? E aí ficou muito ruim a situação do Império com a Igreja. Ou seja, o imperador, havia preso, né? Havia condenado, né? Condenado 2 líderes da Igreja Católica. Então, você tem essa questão religiosa aí, né? Que vai pesar bastante na hora das decisões da Igreja Católica. De que lado a Igreja vai estar? Do lado que oprimiu, que julgou, que condenou, né? 2 padres, né? Que estavam cumprindo o seu dever, de acordo com a Igreja, né? Porque o chefe deles é o Papa, ou ela vai ficar do lado do imperador, enfim. Então, você tem toda essa discussão, né? Então, a igreja já conseguiu aí um inimigo, né? Que é a Igreja Católica. Um inimigo forte, né? Não é qualquer um. Bom, isso daí é que influenciar a República Brasileira. Então, você tem o positivismo francês, de Augusto Comte, né? Entendeu? Ou seja, a filosofia francesa, que influenciou o lema da bandeira nacional, que é a questão da ordem do progresso, né? Ordem e progresso, né? Isso é um lema positivista, Augusto Comte, né? Ou seja, a ordem e o progresso. Então, nossas Forças Armadas hoje, principalmente o Exército Brasileiro, ele segue muito esse lema da ordem e progresso, entendeu? Agora a gente pergunta, ordem para quem e progresso para quem, né? Então, você tem que fazer sempre essa pergunta aí que vocês vão chegar em alguma resposta, né? Ordem para a elite e progresso para a elite, né? Então, não, ou melhor, ordem para a classe menos favorecida, né? E progresso para a elite. É mais ou menos isso, né? Os Estados Unidos também, ou seja, a ideia também de república dos Estados Unidos, que já praticamente um século antes, né, proclamou sua república lá nos Estados Unidos. Que lá nos Estados Unidos também você tem a questão um governo republicano e também federalista. Só que nos Estados Unidos é federalista mesmo. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, alguns estados americanos têm, enfim, tem uma certa autonomia, né? Por exemplo, né? Tem alguns estados nos Estados Unidos que aprova a pena de morte. Tem outros estados que não. Tem alguns estados nos Estados Unidos que é permitido o uso, ou seja, o uso de drogas, tal, ilícita. Em outros estados, não. Então, eles têm uma série... Eu não vou saber dizer aqui, que eu não sou advogado e tal, né? Mas existem essas diferenças nos Estados Unidos. Uma federação, ou seja, quando você tem uma certa autonomia. Você tem um governo central, que é o presidente dos Estados Unidos, ele é um governo central, mas os estados têm uma certa autonomia. Diferente do Brasil. No Brasil, você tem a Constituição, todo mundo tem que seguir a Constituição. E, por exemplo, no Brasil, nenhum estado brasileiro pode aprovar a pena de morte.
porque a Constituição não permite, entendeu? Primeiro, para você aprovar, você precisa colocar na Constituição. Tá entendendo? Então, essa é a grande diferença, né? Então, você tem as ideias dos Estados Unidos, né? E do ideal reformador, né? Das reformas urbanas, né? As campanhas de saúde, né? Da França, né? Inclusive, começando lá pelo imperador Napoleão Bonaparte, entendeu? E que começou uma modernização na França, criou um código civil, né? E, enfim, depois outros governos franceses fez uma reforma urbana na França, né? Chamada Belle Époque, né? Ali a reforma de Paris, aquela avenida lá, Champs-Élysées, né? Que é uma das avenidas mais famosas da França, né? Foi feita uma reforma ali e tal, com um certo objetivo que eu não vou falar aqui agora, tal, né? Que não é o nosso tema, né? Mas, enfim, esse país, né, ele também influenciou muito, que inclusive também vai influenciar no Brasil, também as reformas aqui no Brasil, né? A reforma em São Paulo, a reforma urbana em São Paulo e no Rio de Janeiro, né? Inclusive, que vai provocar também outras guerras, que você vai deixar para um outro momento. Essa aula de hoje, infelizmente, não vai dar para trabalhar todo esse tema, né? Que é um tema muito longo, né? Nós estamos falando aí, são praticamente 4 décadas, né, de história, né? Então, para você dar essas 4 décadas em 2 horas, fica meio que impossível. Eu queria deixar aí, não sei se o Lucas está aí ainda, né? Mas, Lucas, quando for o intervalo, você me dá um toque aí, para a gente dar uma paradinha, que eu estou aqui até sem relógio, viu? Na minha tela aqui não aparece o relógio, então, e meu celular está carregando, está descarregado, e aí, quando tiver aí o momento aí do intervalo, você me dá um toque, né? Tudo bem? Ok, professor. Perfeito. Que hora é o intervalo, o Lucas? Professor, daqui uns 10 minutos, pode ser? 10 minutos? Daqui 10 minutos? Opa, tô aqui, pode falar. Intervalo daqui 10 minutos ou não? Pode ser, pode ser. Então tá bom. Então beleza. Vocês me avisam quando der 10 minutos aí, que eu tô sem relógio aqui, tá bom? Beleza. Legal. Bom, agora nós vamos falar agora do 15 de novembro de 1889, que foi o golpe da República, né? Um golpe de Estado organizado pelas elites, militares, igrejas e cafeicultores. Entendeu? O que se entende por elites? Militares, o alto comando do Exército, né? Que voltou fortalecido da Guerra do Paraguai, que ela começa em 1865 e termina em 1875, né? 1870 e termina em 1875. São 5 anos de guerra, a Guerra do Paraguai, né? E o Brasil voltou, o Exército Brasileiro voltou fortalecido da Guerra do Paraguai. Entendeu? Teve uma participação importante dos escravos, né? Inclusive aqui em São Paulo tem uma praça que chama Voluntário da Pátria. E acho que fica na Zona Norte essa praça, né? Que tem a ver, né? Ou seja, for para homenagear os escravocratas que doaram seus escravos para a Guerra do Paraguai, né? Eu preciso fechar esse WhatsApp, que está fazendo um barulho aqui que está me deixando irritado já, viu? Mas depois do intervalo eu faço isso, né? Na hora do intervalo. Bom, então você tem o golpe foi organizado pelas elites, militares, Igreja Católica, né? A Igreja Católica tem seus motivos, né? Os militares também têm seus motivos, né? E os cafeicultores também têm seus motivos. Bom, os cafeicultores, né? Começou a ficar irritado com o imperador depois da Lei Áurea, né? Do 13 de maio de 1888, que libertou os escravos. Então, a aprovação dessa lei deixou muitos escravocratas, né? Atrasados, deixou eles muito furiosos, né? Então, por esse motivo, ou seja, o imperador também arrumou uma confusão com a igreja, arrumou uma confusão também com os cafeicultores, né? E os militares que também, né, já tem aquela ideia é tanto que, assim, se você for... Os estudos mostram que 4 anos antes de 89, né? Em 88, se você pegar até a partir de 84, 5 anos, o exército não estava mais perseguindo os escravos. Então, os escravos fugitivos, às vezes, tinham apoio do exército. Entendeu? Às vezes tinha apoio do exército, né? Ele não estava mais apoiando a escravidão. Então, os escravos iam para os quilombos, tal, né? Migrar para os quilombos, né? Eles tinham, às vezes, não vou dizer, de fato, o apoio do exército, mas também que é o exército que fazia a captura. Você tinha os capitão do mato, que era um indivíduo que era pago, né? Era um mercenário para poder recapturar escravo e índio, né? E também você tinha o exército, né?
Mas o exército deixou de mão. O exército era pago pelo governo e tal, enfim. Estava simplesmente fazendo vistas grossas, né, para essa questão da fuga de escravos. Bom, após a proclamação, né, o Marechal Deodoro da Fonseca assume o governo, né, com o apoio das oligarquias cafeeiras, né? Ou seja, é um governo provisório. Ou seja, Marechal Deodoro da Fonseca, que é um marechal, que é um líder do exército, né? Ele vai assumir o governo com o apoio desses cafeicultores. Enfim, o sonho dos militares de 89 era você criar uma república sem a intervenção dos cafeicultores, das oligarquias, como era no Império. Ele pensava dessa, só que não deu certo. E a gente vai saber já por quê. Aqui nós temos um quadro, né, que foi pintado pelo Benedito Calixto, de 1893, ou seja, 89, 4 anos depois da República, né? Então ele fez essa obra e tal, né? Mostrando aí como é que o exército, né, se portou, né, contra a família real. E uma coisa interessante aqui, mais uma curiosidade, né? A monarquia brasileira, ela teve 24 horas para poder sair do país. 24 horas. Foram expulsos do país em 24 horas. Deixaram praticamente tudo aqui. Então, você tem o Museu Nacional, que pegou fogo outro dia, né? Você tinha muitos objetos valiosos da família real. Você tem aqui no Rio de Janeiro, aqui não, lá no Rio de Janeiro, você tem uma fazenda chamada Fazenda Real, né? Aquela fazenda da Princesa Isabel, onde é que o rei e tal, né? Passava os finais de semana, né? Enfim, tudo isso foi deixado. Essa Fazenda Real ainda ela está preservada, né? Hoje ela pertence ao governo federal e ela continua sendo preservada aí, né? Aberta para visitações e tal, né? Enfim. Mas eles foram expulsos do Brasil sem nenhum tipo de compaixão, né? Assim, 24 horas para poder deixar o país. Isso aqui é um quadro que representa, né, a proclamação da República, né? Os canhões, tá vendo os canhões aí e tal, apontado para o lado do palácio do imperador, mostrando a indignação dos militares, né? É claro que isso é um quadro, né, pintado e tal, né? Enfim, você tem toda a influência do momento. Talvez nem aconteceu assim, né? Não é uma fotografia, entendeu? É um quadro, né? Isso aí não é uma fotografia. Então, deixa claro que bom, esse negócio, eu vou dar um jeito aqui para poder fechar esse WhatsApp, porque está me atrapalhando, viu? Acabou. Bom, aqui você tem um decreto, já deu os 10 minutos já ou não? Ainda não, faltam 5 minutinhos. Então, legal. Bom, o decreto do golpe da proclamação da República. Então, você tem aqui o documento, né, que foi assinado pelo Marechal, né? Então, você tem o governo provisório da República dos Estados Unidos do Brasil, decreto. Bom, agora o Brasil mudou o nome. Agora é República dos Estados Unidos do Brasil. Entendeu? Ou seja, é a união de estados. Antigamente era província, né? Você tinha a província lá no Império e tal. Agora passa a ser estados, entendeu? Estados Unidos do Brasil, entendeu? Os Estados Unidos também, nós temos os Estados Unidos da América também, com esse nome, né? Estados Unidos da América. Lá tem tudo a ver, porque lá foi formado, né, inicialmente por 13 colônias independentes, né? Elas eram independentes, ela pertencia à Inglaterra. Então, cada colônia é como se fosse um país dentro dos Estados Unidos. Então tem a ver, sim, tem sentido, né? Agora o Brasil não teve, não foi assim o Brasil, né? Então o Brasil nunca foi algo independente, né? Então essa gambiarra que eles fizeram aí, esse decreto aí da República, né? Foi exatamente para atender os interesses da elite, tudo bem? Então tá aí no artigo 1, né? Fica proclamado provisoriamente, fica proclamada provisoriamente e decretada como uma forma de governo da nação brasileira, a República Federativa, ou seja, uma república de federações, com certa autonomia. O artigo 2, as províncias, né, do Brasil, reunida pelo laço de federação, fica constituída aos Estados Unidos do Brasil. Então, aquelas províncias vão virar agora estados, entendeu?
Agora, o único laço que o Brasil vai ter agora vai ser o laço, né, de federação, né? Elas são independentes, essas províncias, né? Independentes, elas têm autonomia, uma certa autonomia, não são independentes, têm uma certa autonomia. Cada um desses estados, no exercício de suas legítimas soberania, decretará oportunamente a sua Constituição definitiva. Está dizendo que cada estado vai ter agora uma Constituição definitiva, né? Elegendo os seus corpos deliberantes e os seus governos locais. Então o decreto está dizendo isso, né? O artigo 4º, né? Enquanto, pelos meios regulares, não se proceder à eleição do Congresso Constituinte do Brasil, que é para poder construir a nova Constituição, aprovar a nova Constituição, né? E bem assim, a reeleição dos legislatura de cada um dos estados. Então, assim, enquanto não tem eleição, você vai manter os que estavam antes no poder. Será regido, né, a nação brasileira pelo governo provisório da República e os novos estados pelo governo que haja... Agora tem uma coisa aqui na minha frente, será que eu consigo ocultar isso? Bom, consegui. Bom, proclamada ou, na falta deste, por governadores delegados do governo provisório. Bom, então esse aí é o decreto que proclamou a República. Tem a fonte, né? Renato Carneiro Pessoa, que é organizador das Republicanas do Brasil, através de documento, né? Enfim, 1976, páginas 167, 170. Pode entrar. Oi. Estou numa aula aqui. Bom dia. Bom dia. Espera um pouquinho, gente. Passou para você da tesouraria e tal? Passou. E aí? Já encaminho para você, já. Não tem intervalo que eu já encaminho já. Tá. Que aí é só para passar e falar o saldo, não é isso? Isso. Nós vamos ter que imprimir ou você já enviou para os... Eu vou enviar para todos, para né? todos, pelo Aí WhatsApp. eu só comento então. Exatamente. Vou enviar para todos, já enfio, tá bom? Valeu. Só desculpa aí, viu? Bom, República da Espada, né? Militar no poder, esse período vai de 89 a 94. Governo do Marechal Deodoro da Fonseca, né? Constituição de 1891, uma Constituição federal, ou seja, o federalismo, né? Federação, presidencialismo, tripartição dos poderes, eleição direta. Então, depois a gente vai ver aí que essa eleição direta ela tem alguns problemas, né? Não é todo mundo que pode votar. São alguns que podem votar. Só homens, acima de 21 anos, não pode ser escravo, apesar que o escravidão já, enfim, já... Mas assim, tem que ser alfabetizado, que é o caso dos escravos que não são alfabetizados, então não pode votar. Bom. Reforma e a crise financeira, né? Ô, Mário, se você quiser dar um intervalinho, já são 10 horas já. Então, beleza. Então, vamos dar uma paradinha. Então, 10 minutos. 10h10 a gente retorna, tá bom? Beleza. Então, tá bom. Aí o pessoal aí aproveita para ir tomar café, ir no banheiro, né? 10h10 a gente volta. Tá bom, então. Beleza. Até mais tarde, então.
E ele achei. Bom, o Barbosa, né? Você vê que ele está cercado de fazendeiros, né? Elite agrária, cercado aí de fazendeiros, cafeicultores, principalmente. E ele vai fazer o quê? Uma reforma, né? Uma reforma para tentar melhorar a finança do Brasil, para tentar melhorar a situação econômica do Brasil da época, né? Ele vai criar, ou seja, ele vai autorizar os... E no Brasil existia quatro bancos, né, público, né? Então ele vai autorizar esses bancos a conceder empréstimos para aquela classe média, aquela elite, né? E queria abrir empresa no Brasil. Então vai conceder empréstimo para essa determinado setor. E ele não vai ter sucesso com isso. Não tem sucesso esperado, né? Ou seja, muitos usavam o dinheiro emprestado, né, pelo governo para fundar empresas fantasma que só existiam no papel, entendeu? Essas empresas negociavam as suas ações nas bolsas de valores, né? Conseguia vender suas ações, só que no fundo, as pessoas que compravam essas ações acabavam perdendo todo o seu dinheiro, porque na verdade a empresa não existia, só existia no papel. Entendeu? Então, assim, foi um problema, enriqueceu uma outra elite, uma elite econômica, né? Uma elite que eu diria assim, uma elite que explorava, especulativa, né? E não deu muito bem, não deu muito certo o trabalho da reforma financeira que o Rui Barbosa fez, né? No Brasil. Bom, aí você tem a primeira Constituição da República, né, que a gente já tinha discutido antes. Aqui agora já virou República, nós já estamos já em 1891, ou seja, o federalismo. Ela tinha alguns princípios, né? O princípio do federalismo, né, que segundo o qual os estados, ou seja, as antigas províncias, passaram a ter grandes... Podia, tá vendo? Contrair empréstimo no exterior, contrair empréstimo no exterior, ter forças militares próprias, né? Criar banco, criar e cobrar impostos, eleger governador, fazer leis, etc. Então, os estados, as antigas províncias, agora que virou estado, ela tem uma série de autonomia. O Brasil passava a ser uma república federativa presidencialista. Então, agora é o presidencialismo, entendeu? Baseado em 3 poderes. O poder executivo, liderado pelo presidente da República, por um período de 4 anos, o legislativo exercido pelo Congresso Nacional, né, formado pela Câmara dos Deputados, e pelo Senado Federal. E o judiciário, né, que é o terceiro poder, exercido pelo juiz, nomeado pelo presidente da República, e tinha como órgão máximo o Supremo Tribunal Federal. Bom, então, essa aqui foi o princípio da Constituição, ou seja, os princípios básicos da Constituição de 1891. Ok? Mas tem mais alguma coisa que eu gostaria de fazer algum tipo de comentário aqui? Bom, é basicamente isso. Bom, a Igreja Católica não foi separada do Estado, e os brasileiros passaram a ter a liberdade de culto. Então, aí vem a ideia de liberdade de culto, né? Além disso, né, criou-se o registro civil para nascimento, casamento e óbito, que antigamente quem fazia esse documento era a Igreja Católica. A Igreja Católica costuma dizer-se que ela estava ao lado do povo, né, do indivíduo, do católico, nos momentos mais importantes da sua vida, no nascimento, no casamento e na morte. Então, a Igreja Católica estava presente nesse momento. Presente entre aspas, né? Que no Brasil nós tínhamos problemas de falta de padre, né, no Brasil. Né? O Brasil tinha poucos padres, né? Pelo tamanho do território que existia tal, né? Então tinha poucos padres. Bom, o voto agora passa a ser universal, masculino, ou seja, só homens maiores de 21 anos, brasileiro e alfabetizado, né, tinham o direito de votar. As mulheres, as crianças, os analfabetos, que era a grande maioria, não podiam votar. Basicamente, um presidente da República era eleito em torno de 3% dos votos da população. Dos votos não, da população, né?
que a maioria da população não poderia participar. Era muito parecido com a democracia, pior do que a democracia grega no começo, né? A democracia grega, né? Ateniense, apenas 10% da população fazia parte da democracia. No Brasil, chegava nem isso. 3% só dos brasileiros que era considerado cidadão, né? Ou seja, que podia votar. Tudo bem? Bom, o governo Floriano Peixoto, durante a sua gestão, reduziu os aluguéis, estabeleceu, ou seja, tabelou os preços de alguns alimentos, como a carne, feijão, pão, batata, e com as medidas, Floriano Peixoto, né, conquistou grande popularidade. Então, ele teve uma grande popularidade porque ele conseguiu fazer algo, né, que até então não era feito. O governo de Floriano Peixoto. O governo militar, né? Mas seus adversários, entre os quais estavam vários generais do exército, iniciaram uma campanha exigindo a sua renúncia. Floriano Peixoto reagiu aposentando os generais, como um bom autoritário, né? Os militares da Marinha, por sua vez, né, também se levantaram contra o governo e, dessa vez, chegaram a bombardear o Rio de Janeiro, com tiros de canhões para exigir a renúncia do presidente. O episódio ficou conhecido como Segunda Revolta da Armada de 1893. Vou ler isso aqui para vocês, que acho que é importante, né? Floriano Peixoto, porém, conseguiu dinheiro com os cafeicultores paulistas, comprou navios no exterior e, com o apoio do soldado do exército, né, venceu a revolta liderada pela Marinha. Para defender o presidente Floriano, conhecido então como Marechal de Ferro, formaram-se batalhões populares e, enfim, todo o Brasil, né? Você tinha lá uns batalhões populares que tinham como objetivo, né, fazer a defesa do presidente Floriano. É o chamado florianismo. Revolução Federalista, né, do Rio Grande do Sul. Bom, você tem no Rio Grande do Sul uma revolta, né, que ela tinha, que é liderada pelos republicanos, né, positivista, o tal do Júlio de Castilho, né, o Partido Federalista, liderado pelo Gaspar da Silva, né, enfim, nessa revolta envolvendo esses dois líderes, né, o seguidor de Júlio Castilho, né, tinha um apelido de Pica-Paus e recebia o apoio de Floriano Peixoto. Enfim, esse grupo dos Pica-Pau, né, e seus adversários tinham, enfim, o adversário tinha o apelido de Marangatos e era apoiado pelos oficiais da Marinha, né, adversário de Floriano, né. Bom, essa guerra civil atingiu também os estados de Santa Catarina, Paraná, causou morte de milhares de pessoas e só terminou em 1895 com a vitória dos Pica-Paus, ou seja, dos apoiadores do Floriano, né. Com essa vitória, né, o cartilismo consolidou-se como uma corrente política que influenciou a história do Rio Grande do Sul. Inclusive, o presidente Getúlio Vargas, né, ele teve uma certa influência, né, nesse movimento. Bom, nós temos aqui uma fonte histórica que está dizendo um pouquinho sobre o Floriano, né, que é um livro do Marco Napolitano, um historiador, História do Brasil, República, da queda da monarquia ao fim do Estado Novo. Bom, ele vai de 1889 até 1937, que é quando começa o Estado Novo no governo Getúlio Vargas, né? O período que o livro vai tratar. Bom, ele vai falar um pouquinho agora sobre Floriano. Floriano enfrentou com vigor as revoltas que ameaçavam a estabilidade do regime. Ou seja, a República era quase, por algum, sei lá, por algum momento, né, praticamente a monarquia ia voltar. Então, você tinha um certo grupo aí que era contra a República. Se você pegar lá o movimento de Canudos, a revolta de Canudos, né, contestado, que aconteceu aqui na região do sul do país, em Canudos, no estado da Bahia, no Nordeste brasileiro, essas revoltas era contra a República, né? Porque, assim, a República, ela não melhorou a vida do povo, ela melhorou a vida da elite, né? Mas do povão, não. O povão continuou na miséria e tal, né? Enfim.
Então, esses movimentos populares eram contra a República, ficaram contra a República, né? O Antônio Conselheiro era um dos maiores, que aí vai vir uma outra aula, né? Vou tentar já agendar uma aula para a gente falar sobre as revoltas da República Velha, né? Principalmente Contestado, a Guerra de Canudos, para a gente falar um pouquinho sobre esses episódios, né? Então, veja só. Deixa eu ver aqui, a República, ou seja, Floriano enfrentou o vigor das revoltas que ameaçava a estabilidade do regime, com a revolta federalista no Sul e a revolta da Armada, né? Mas esteve longe de realizar o ideal positivista, né? Que era qual que é o ideal positivista, né? Uma república anti-oligárquica, ou seja, uma república sem a presença das oligarquias no poder. Frustrado, né? Frustrando aqueles que tinham essa expectativa. Por trás de seu poder estava o apoio político das oligarquias paulistas, né, que conseguiu também manter ele no poder, ciente de que a sobrevivência do novo regime era a garantia de seu poder na política nacional, até porque tem a questão do federalismo, né, com a própria Constituição que foi criada, que dava muita autonomia aos estados. No final do seu governo, Floriano passou a poder ser maior susto, né, para o presidente Moraes, né, o Prudente de Moraes, que era um paulista, cafeicultor da elite paulista, né, o Prudente de Moraes é um civil, líder republicano, paulista, expressões de valores, oligárquico, ou seja, a República da Espada se transformava num condomínio de fazendeiro. Isso é a opinião do historiador Marcos Napolitano, né? Bom, coronelismo, né? Essa ideia do coronelismo, vou falar um pouquinho da origem dele aqui para vocês. Ela começa no período da regência, né? Da regência de Dom Pedro II. O que é a regência, né? É um período que vai de 1831 a 1840. Quando Dom Pedro II, o pai de Dom Pedro I, né? Ele precisou ter que se afastar do Brasil, porque estava um problema lá em Portugal, tal. Enfim, a irmã dele, né? A Dona Maria, estava sendo ameaçada do trono e pelo seu tio, né, o Dom Henrique, que era um padre e tal, né, enfim, um católico, um padre, um bispo, e ele estava ameaçando o poder, estava ameaçando o governo, ameaçando dar um golpe, né, na sobrinha, né, e Dom Pedro I, né, saiu do Brasil, foi para Portugal, tal, enfim, levou um exército, né, com ele e conseguiu abafar esse movimento lá no Portugal. Aí ele deixou no Brasil quem? O seu filho. Só que na época o filho dele tinha 5 anos. O Dom Pedro II, né? Dom Pedro tinha 5 anos, não podia assumir o governo, né? E aí nomearam um regente, né? Para cuidar do menino, da educação do menino e também cuidar do Brasil, cuidar do governo brasileiro. Dom Pedro aí com 5 anos, né? Então, em 1840, na verdade, assim, a Constituição de 1824 ela determinava que o governo, que o presidente, que o imperador só poderia assumir o poder aos 18 anos. Isso daria em 1844. E aí foi lá, teve lá o tal do golpe da maioridade, né? Que ele, com 15 anos, 14 anos e 7 meses, ele assume o poder e vai governar até 1889, até a sua queda, né? 89. Mas nesse período aí de 31 a 1840, foi onde houve tal, ou seja, os regentes criaram aí a ideia do coronel, né? O que é o coronel? Era uma liderança local, regional, que eles tinham apoio do governo para poder formar a milícia armada, né? E aí ele é um cara extremamente poderoso, né? Esse tal do coronel, né? Inclusive existe em algumas regiões do Brasil até hoje, né? Essa ideia do coronel, né? O coronel do norte, somente no Nordeste brasileiro, tem alguns no norte do país também tem essa figura ainda do coronel, né? Que é ainda uma origem da período regencial. Presta atenção.
estava esse movimento lá no Portugal. Aí, ele deixou no Brasil quem? O seu filho. Só que na época, o filho dele tinha 5 anos. Então, Pedro... Professor, Acho que deu uma caída na internet. Não podia assumir o governo, né? E aí, nomearam o regente, né? Para cuidar do menino, da educação do menino, também cuidar do Brasil. você acha que volta? Só um segundinho, pessoal. 5 anos, né? Então, 1840, na verdade, assim, a Constituição de 1824 determinava que o governo, que o presidente, o imperador só poderia assumir o poder aos 18 anos. Isso daria em 1844. E aí foi lá, teve lá o tal do golpe da maioridade, né? Que ele, 15 anos, 14 anos e 7 meses, vai assumir o poder. E vai governar até 1889, que é a sua queda, né? Mas nesse período aí, de 31 a 1840, foi onde houve tal, ou seja, os regentes criaram aí a ideia do coronel, né? O que é o coronel? Era uma liderança regional que eles tinham apoio do governo para poder formar a milícia armada, né? E aí era um cara extremamente poderoso, né? Esse tal coronel, né? E ainda uma origem Deu uma caída na internet. Um segundinho, pessoal. A gente já tá aqui em contato aqui com o professor. Um minutinho, por favor. Pessoal, outra coisa. Quando o professor, no caso do Mário, que ele falou para ligar microfone e tal, se vocês tiverem alguma dúvida pontual, alguma coisa assim, você vê que ele perguntou tal, por favor, quem tiver possibilidade, liga o microfone, tá? Porque às vezes a gente, quando você está compartilhando aqui no Google Meet, a pessoa não vê o chat, tá? E às vezes a gente está aqui e, tipo, tá com uma outra atividade, às vezes está com o chat fechado. Quando for assim, por favor, pode. Se o professor. Geralmente os professores falam, né, no começo, para ligar o microfone e tal, a gente coloca aquela mensagem antes de vocês entrarem na aula, porque às vezes você entra no meio da aula, principalmente quando cai a conexão, tal, com aquele microfone ligado, câmera ligada, às vezes tem um barulho externo, né, tal, e, tipo, atrapalha tudo. Mas você vê que assim entrou, estabilizou, tá silêncio onde vocês estão, tudo. Viu que tem alguma dúvida? O professor gera praticamente todos aqui. Na verdade, eu nunca vi nenhum falar, não liguem microfone, não liguem câmera, tal. Por favor, perguntem. Oi, gente. Opa, professor, tranquilo. Voltei, a internet caiu aqui, agora que consegui restabelecer a internet, viu? Tranquilo. Posso continuar? Como é que tá aí? Opa, com certeza. Até, professor, deixa eu até perguntar aqui, a Lohane Souza perguntou se o senhor poderia explicar o que é maçonaria e sobre como ela influencia a sociedade. Ah, sim. Tá bom. Bom, a maçonaria é uma... Eu não conheço muito A maçonaria é uma entidade secreta, né? Então, assim, só quem sabe muito sobre a maçonaria são os próprios maçons, né?
embora tenha alguns livros tal sobre maçonaria e tal, mas assim, é um movimento, enfim, que surgiu na França, né, na época da construção de igreja, né, maçom em francês significa pedreiro, e eles tiveram grande importância esse grupo, né, são um grupo fechado, um grupo secreto, né, que tem vários rituais. Eu não conheço a fundo a maçonaria, mas eu sei que é um grupo secreto que tem vários ramificações, né, na sociedade. Ela teve importância na independência do Brasil, envolvido também na independência porque, assim, vários líderes são maçons, né? Então, hoje em dia, eles estão nas igrejas, principalmente das igrejas pentecostais, né? Tem muitos líderes que são maçons. Tem vários documentários aí no YouTube e tal, né? Se vocês entrarem no YouTube, né, tem vários documentários falando sobre os líderes pentecostais, né, que são maçons, se não me engano, Edir Macedo, R.R. Soares, praticamente todos eles são empresários, militares, né, de alto escalão, chefe religioso, e eles têm seus objetivos, né, lá dentro da maçonaria, né, enfim, que é manutenção do capitalismo e tal, né, tem uma certa código de honra entre eles, né, mas é uma sociedade secreta, a maçonaria é uma sociedade secreta. A gente sabe um pouco, entendeu? Porque quem entra lá dentro nunca fala o que está acontecendo, entendeu? Nunca sai falando o que está acontecendo. Mas é uma sociedade secreta e tal, né? E a Igreja Católica, hoje eu não sei como é que está a relação da Igreja Católica com a maçonaria, né? Não sei como é que está a relação da Igreja com a maçonaria. Mas a Igreja Católica, a gente teve um momento que aceitava, teve um momento que não aceitava, tal, né? Dependendo dos interesses deles, né? Então, é uma sociedade secreta, a maçonaria. É isso que eu tenho para dizer. Não sei se eu ajudei muito, viu? Vou compartilhar novamente aqui, porque eu perdi a conexão. Consegue ver a tela agora? Dá pra... Dá para ver sim, professor. Está compartilhando. Então, legal. Eu estava falando do coronelismo, né? Que foi uma figura, né, importante na história do Brasil. Diminuiu bastante o poder deles. Hoje, praticamente não existe coronéis hoje no Brasil, né? Se disse lá um cara que tem um certo poder e tal, né? Mas como tinha um coronel, o coronel ele fazia, ou seja, ele era capaz de fazer algo extraordinário na política brasileira, né? Ele conduzia lá os seus rebanhos, né? De seguidores, enfim, ou seja, se você não apoiasse um coronel, você não tinha praticamente nada, não tinha apoio de nada, né? Porque ele controlava a economia, a política, os empregos, né, na região, os poucos empregos que tinha, fornecia remédio, sacola de remédio, enfim. O coronel, ele é uma figura que dava proteção, mas ele queria, assim, ele exigia daquilo que ele protegia, né, a total fidelidade. Entendeu? Ele era extremamente, tinha que ser bastante comprometido com eles, né? E ele ajudava, assim, as pessoas dessa forma, né? Mas ele tinha seus objetivos. Não pensava, geralmente era analfabeto e tal, né? Eu estou falando dos primeiros coronéis da época da República ainda, né? E eles tinham um acordo com os políticos, né, das capitais, da cidade mais importante, né? Com os deputados federais, com os senadores, né? E com os governadores, eles conseguiam, ou seja, tinha uma troca, né? Que depois a gente vai falar isso mais para frente, né? Deixa eu ver se eu vou falar mais aqui. Bom, quase sempre o coronel conseguia voto, né, do eleitor por meio de troca de favores, né, sacola de remédio, de alimentos, remédios, proteção, dinheiro emprestado, né, o emprego. Em troca desses favores, exigia que votasse nos candidatos indicados por ele. Esse voto, né, controlado pelo coronel, é chamado voto de cabresto, né, chamado voto de cabresto, né, porque, ou seja, que ainda, gente, hoje, de uma certa forma, existe, né? Hoje, o voto de cabresto hoje, se você for analisar a política brasileira, né? As pessoas hoje têm os seus compromissos, né? Inclusive,
alguns líderes religiosos, né? Hoje eu não vou aqui citar religião, porque não é o caso, né? Mas você sabe muito bem disso, né? Que muitos líderes religiosos hoje elegem deputado, elegem senadores, né? Para poder defender os seus interesses, né? Eu, por exemplo, eu tenho na minha família tem muitos parentes, né? Que vai votar no candidato que o seu líder religioso, né, indicou, e não tem jeito, né? Ele acha que é o melhor, né? Então, assim, é como se tivesse mudado o modelo de coronel, mas existe ainda no Brasil esse tal da troca de favores, né? Bom, na República, na Primeira República, né, um problema muito sério que existiu até o voto eletrônico, né, o voto eletrônico acabou praticamente com isso, né, que foi a falsificação do resultado, né? Hoje, as eleições brasileiras, né, eu posso afirmar para vocês com toda a segurança que ela é segura. Os votos são seguros hoje. Não dá para você manipular a urna. Eu já fui mesário, presidente de sessão, né? E no final, ali, pelo menos na minha sessão, né, eu fiz as contas lá e deu certinho. A quantidade de eleitores, a quantidade de votos, você soma lá a quantidade de votos que teve, né? E aí não dá para saber se é voto válido, mas você pega lá os votos válidos, os votos em branco, tal, somar tudo, você vai dar exatamente a quantidade de eleitor que teve, né? Então, eu acho que dificilmente tem algum tipo de fraude nessas urnas eletrônicas, né? Mas antes, com voto impresso, com voto com a cédula, né? Que até 1996, a primeira eleição com voto eletrônico foi em 96, eu lembro muito bem. Eu votei nessa eleição, 96, acho que foi 96, foi em 96. Bom, as eleições anteriores eram no voto com a cédula. Você votava lá, tal, nossa, perdia a cédula, tal, cédula com, enfim, às vezes você começava a eleição, já tinha uma cédula já na urna, né? Então, assim, com o voto eletrônico, né? Então acabou. Mas era um problema muito sério na República, na Primeira República, né? Falsificação de resultado, roubo de urna, né? Inclusão de votos de criança, de defunto e etc, né? Tem até uma charge aí, né? Que é interessante essa charge que nós estamos vendo aí na tela, né? Que tem um defunto que estava entregando o título, né? Para um coronel, né? Essa charge é de 1819, né? 18, né? Olha, essa charge, né, de 1818, né, ironiza o processo eleitoral durante a Primeira República, de 89 a 1930. Sugere, né, o artista, né, na época, até os mortos votavam. O defunto pede para o transente, né, visar seus títulos de eleitor, seu título de eleitor, né, sem dizer a palavra. Este responde com uma expressão que mistura espanto e indignação. Bom, e aqui está a chamada política dos governadores. Aqui tem envolvimento aqui dos coronéis, né? Ou seja, usando as mesmas práticas, né? Troca de favores, né? E corrupção eleitoral, as oligarquias estaduais ajudavam a eleger os deputados e senadores favoráveis ao presidente da República. Este, por sua vez, né? Atribuía o favor, liberando verbas, benefícios e dando apoio político a elas. Esses enquanto políticos que ligavam ao governos estaduais ao presidente da República, né? Foi concebido pelo presidente Campos Salles, de 89 a 1902, e recebeu o nome de Política dos Governadores. Assim, por meio de aliança, né, e troca de favores, que unia município, estados e governo federal, as oligarquias mantiveram-se no poder durante a maior parte da Primeira República. Observa o esquema. Então, aqui você tem um esquema, poder, né, das oligarquias estaduais. Então, você tem aí o governo federal, os coronéis, tá vendo os coronéis? Ou seja, os coronéis ajudava, pegava os votos dos seus seguidores, entendeu? Indicava lá o governo do Estado, por sua vez, também indicava o governo federal. Enfim, impõe o que o governo federal dava aos governos do Estado? Apoio político e financeiro. E os governos e os coronéis recebiam verba e benefício, né? Então, você tem aí, essa era a política, chamada política dos governadores, que funcionou muito bem nessa Primeira República, né? Bom, é o seguinte,
embora existe aqui uma fonte, né, uma fonte de uma historiadora, né? Embora existe essa ideia de que a chamada política do café com leite, né, que só quem governava o Brasil eram as duas elites, São Paulo, elite do café, e Minas Gerais, elite do leite, a elite agrária, né? Isso não é verdade. Assim, estudo recente, né, pesquisa recente de historiadores, principalmente dessa historiadora aqui, que é a... Deixa eu ver se eu acho o nome da historiadora, que eu acabei pegando. Bom, é o seguinte. Ela diz o seguinte, ó, análise recente das sucessões do presidente das sucessões presidenciais na Primeira República, de 89 a 1930, mostram que a famosa aliança entre Minas Gerais e São Paulo, chamada de política do café com leite, não controlou de forma exclusiva o regime republicano. Isso é a fala da historiadora, né? Havia outros quatro estados, né, pelo menos com acentuada importância no cenário político, que é, no caso, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco. Os seis para garantir a sua hegemonia possuíam uma forte economia ou uma elite política, bem representada no parlamento. E junto ou separado, né, participava ativamente de todas as sucessões presidenciais ocorridas no período. O poder de Minas Gerais, nesse período, é explicado não pela força econômica do gado, né, de leite, mas pela sua projeção política garantida pelas bancadas de 37 deputados, 37 deputados, a maior do país, ou seja, a maior bancada do país. A influência de Minas Gerais também deriva da forte, né, cafeicultura, já que foi o segundo maior produtor de café do Brasil, até o final da década de 1920, sendo responsável por 20% em média. A expressão mais adequada para a pressuposta aliança Minas Gerais e São Paulo seria, então, café com café, e não café com leite. Bom, isso aí é o fato, ou seja, a historiadora está dizendo o seguinte, gente, aí, resumindo aqui o que ele está dizendo, né? Está dizendo que essa ideia das elites paulistas governar o estado de São Paulo, não. Existia elite, existia outros estados com poder semelhante. Existia, na verdade, uma coisa entre eles. Por exemplo, Minas Gerais, ela diz o seguinte, ela vai dizer que não é o estado de Minas Gerais, não é o leite e tal, né? E sim a sua bancada de deputados, né? Que tinha no Congresso Nacional, de 37 deputados, que era a maior bancada do Brasil, né? Bom, aqui a aula já está seguindo já para o finalzinho dela já, né? Já vai dar 10h55. Ou seja, e eu coloquei aqui para a próxima aula, a gente vai estudar os imigrantes no Brasil, nesse período, e a substituição da mão de obra escrava pela europeia, somente os italianos, tal, né, que chegaram no Brasil, o movimento operário, entendeu, que chegou, enfim, com algumas ideologias, com a ideologia do socialismo, do anarquismo, o movimento sindical, a Guerra de Canudos, que eu acabei de comentar com vocês lá no finalzinho, né, a Guerra Contestada, né, a modernização e a urbanização, a Greve Geral de 1917, a Revolta da Vacina, né, e a Semana de Arte Moderna de 1922. Então, isso aí é que a gente vai trabalhar na próxima aula, quando a gente conseguir agendar. Por enquanto, nós trabalhamos com a parte política. Agora, nós vamos trabalhar agora com a questão social, entendeu? Então, a questão social. E eu aqui vou dar aí mais uns... Falta aí o quê? 5 para terminar a aula, né? A gente pode aí bater um papo aí, fazer algumas perguntas e tal, né? Se vocês tiverem alguma coisa para colocar aí. Tudo bem? Estou aguardando aqui para algumas perguntas.
Tudo bem, Lucas? Está me ouvindo? Opa, tô sim, pode falar. Já que não tem nenhuma pergunta, tal, né? Podemos encerrar então? Acho que sim, né, pessoal? Ninguém tem mais, não tem nenhuma pergunta. Aproveita que agora é a hora de perguntar. É. Bom, se tiver alguma questão também, pode colocar também, né? Eu pode até passar meu WhatsApp, eu acho que eu estou lá no grupo dos estudantes, né? Uhum. E aí, se tiver alguma pergunta também, pode também mandar pelo pessoal, tal, que eu respondo também. Tudo bem? Vocês entram lá no grupo lá e pegam meu contato, né? Meu PV e pode fazer pergunta assim, durante a semana, tal, né? Estou à disposição de vocês. Daqui a pouco eu vou colocar a aula, né? A aula colocar aula não, Pós-aula, desculpa né? aí, a ligação. As atividades, né? Depois do meio-dia eu vou colocar essas atividades. As atividades